Bom dia, senhores. Bom dia, processo 25.619.58, 2016, da 7ª Vara, Jonatas Rodrigues dos Santos e Facchini S.A. Isso. Eu sou Boris, sou juiz condutor da audiência. Essa audiência ela tem como foco o reconhecimento de um pagamento de comissões, é isto, né? E o aluguel de veículos, né? O aluguel de veículos, mais focado para o aluguel de veículos, né? Ok. Vocês trazem alguma proposta, doutor? Não tem, excelência. Não tem qualquer proposta, né? Ok. O senhor pretende ouvir o reclamante? Ou não? Ou dispensa oitiva? Pretendo. Pretende? Pretendo. O senhor pretende ouvir o preposto também? Não, só testemunhas constitucionais. Só as testemunhas. Então, senhor Jonatas, eu vou pedir para o senhor sentar aqui, né? O advogado fará algumas perguntas ao senhor. O senhor aguarde que eu repasse ou que autorize que o senhor responda, ok? Senhor Jonatas, trabalhou de quando a quando lá na Facchini? Não me lembro agora do início, mas até 2015, até março de 2015. Março de 2015. O senhor trabalhou quanto tempo lá? Sabe dizer quantos anos? Não me recordo. Não se recorda. Ok. E o senhor fazia o que lá? Eu comecei como assistente de vendas, administrativo, e finalizei de sair como vendedor. Saiu como vendedor. Vendedor externo, vendedor interno, Externo. vendedor externo. O senhor ganhava como vendedor externo? O que era o pactuado? Salário mais comissões. Salário mais comissões. Tudo pago no lerite. Ok. E o senhor trabalhava com veículo da empresa, com veículo próprio, com o seu veículo. E o senhor recebia indenização pelo uso do combustível, Eu recebia uma tanqueada por semana. Recebia uma tanqueada por semana. Era o que se consumia, mais ou menos? Sim, em média. Em média. E quando o senhor passou à função de vendedor, foi oferecido algum valor para o senhor? Foi prometido, pactuado algum valor para o uso do veículo? Não. Não foi pactuado nada pelo uso do veículo. Só foi estabelecido que o senhor receberia o combustível. Doutor, o senhor pretende... Excelência, eu gostaria de saber do reclamante quais eram as pressões que ele alega ter sofrido na empresa ao ponto de chegar a utilizar remédio controlado. Eu vi que o senhor afirmou que desenvolveu um transtorno psicológico. O senhor passou por algum tratamento, que precisou tomar medicamentos, do que se trata? O que ocorre foi, não houve pressão, tá? Houve um descuidado, uma falta de atenção. Certo. Então eu precisava vender, resolver, dar atenção ao cliente. A empresa programava uma data, não cumpria com a data. Quando o cliente reclamava, eu chegava na empresa, a empresa não dava suporte. Tá? Então, na verdade, não existia uma pressão por parte da empresa. O que existia era uma falta de suporte no desenvolvimento das atividades. Eu precisava desligar o telefone no final de semana porque... Por causa do cliente incomodando. Esse era o problema, né? E quais foram o senhor sofreu alguma
precisou de tratamento médico, alguma coisa? Eu fui receitado de Tegretol para poder dormir, Certo. estava sem dormir, Ok. né? E aí quando chegou o ponto que eu estava estressado, mas não sabia que era estresse, né? Que eu falei o que estava acontecendo, então eu aqui é o começo de estresse, vamos desacelerar e tal. Então, aí a gente fez uns exames, se não me lembro agora o exame já está aí. E daí ele constatou que realmente era um problema de desvio de sono, que precisava estar dormindo para amenizar isso aí. Tá, deixa eu só fazer uma observação aqui, Marluce. Não houve pressão, apenas uma falta de suporte na realização do trabalho, vírgula. O que gerava muitas cobranças dos clientes. Clientes, vírgula. Causando estresse excessivo no depoente. Outro item. Em decorrência do estresse sofrido, desenvolveu distúrbio do sono, necessitando tomar medicamentos, aí as parentes, Tegretol, para regularizar seu descanso. Doutor, satisfeito? Houve algum afastamento, Excelência, pelo motivo da utilização dessa medicação? O senhor precisou de algum afastamento do trabalho em decorrência desse tratamento? Não, porque no mesmo mês eu fui demitido. Certo. Não se afastou do outro item, né? Não se afastou do trabalho em decorrência dos distúrbios do sono mencionados. Quando passou a exercer a nova atividade, ele era assistente administrativo. Quando passou a exercer a função de vendedor externo, houve alguma promessa de aluguel do veículo? Ele já respondeu que não havia essa promessa, que não foi feita nenhuma pactuação nesse Nada mais, sentido. Excelência. Você pode sentar ali, por favor? Deixa eu só ver o nome do preposto. Jefferson. Seu Jefferson, foi isso mesmo? Quando ele passou a exercer a função de vendedor, ele passou a trabalhar com o veículo dele e a empresa repunha o combustível que ele utilizava? Excelência, eu não cheguei a trabalhar junto com ele, porque eu vim transferido de outra unidade. Certo. Mas assim, como é costume, a empresa, mediante a apresentação dos documentos, todo documento que apresenta nota fiscal de combustível, recibo de combustível, A empresa ressarce. ressarce. Se furar um pneu, como é que fica? Se Nesse estourar caso, um pneu. se tiver A comprovação de que foi que inserido. foi feito, é ressarcido. Se apresentar. Mas não havia. Mas geralmente eles não apresentam, eles apresentam tudo como combustível. Ok, não havia então uma pactuação com relação ao pagamento de um aluguel. Não, senhor. Ok, tá ok. Doutor, qual que é o objetivo da prova? Então, Assim, que quando passaram, coloca assim, quando o reclamante passou a exercer a função de vendedor externo, vírgula, utilizava-se do veículo próprio para executar suas atividades. Ponto. Não havia uma pactuação, nunca houve, coloca assim, nunca houve uma pactuação com relação ao pagamento de aluguel pelo uso do veículo. Dois.
O acertado era o ressarcimento de despesas com combustível, vírgula, mediante contra-apresentação de notas fiscais. Contra-apresentação, tá? De notas fiscais. Ponto. É outro item. Em caso, ou no caso, melhor, no caso de algum dano no veículo, aí entre parênteses você coloca pneu estourado, por exemplo, vírgula, ocorreria o ressarcimento da despesa mediante a apresentação dos recibos. Só esse item aí que a gente vai rebater isso, porque certo. Na verdade ele esqueceu de falar, ele acabou de falar para mim, que ele levava por inúmeras vezes as notas e eles não ressarciam. Ok. E a testemunha, ela que faz esse reembolso para ele. Ok. Mas o que penso aqui é que o objeto controvertido dos autos já ficou estabelecido no depoimento. De que não havia o pagamento do aluguel. De que não havia o pagamento do aluguel. Agora passa a ser uma matéria de direito para que a gente verifique se haverá a condenação, se ele teria o direito ou não ao ressarcimento dessa verba. Para mim ficou incontroverso que o ponto controvertido, que era a existência ou não do uso do veículo, né, o pagamento do aluguel, se existia isso. Não existindo, então não há necessidade da oitiva das testemunhas, isso está incontroverso, e nós podemos partir, né, para o próximo passo, que é a prolação da decisão. Tá? Então as partes Foi reconhecido que não houve o pagamento do aluguel. as partes dispensam a produção de outras provas. Vamos marcar a data da sentença, então? Eu vou marcar essa sentença para terça-feira, dia 4 de abril. Tá? Vai sair a publicação da decisão. Deixa eu só... Vocês precisam de algum atestado de comparecimento de alguém? Vocês estão dispensados já. Essa ata ela só vai estar disponível no sistema amanhã cedo, tá? Mas a ata já vai estar disponível no centro. E a sentença vocês já sabem que será publicada no dia 4. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Bom trabalho. Zé.